Novo arcabouço fiscal aprovado pelo governo Lula. Vou aproveitar aqui para falar o que eu acho, dividindo em 3 etapas. Primeiro eu vou falar de como era, depois eu vou falar de como vai ser e por último eu vou dizer a minha opinião, tá? Então, basicamente, como a gente era? A gente teve uma aprovação no governo do Michel Temer em que a gente limitou, a gente estipulou um teto para os gastos do governo. A ideia, a cerne da questão era, se o governo chegasse nesse teto, ele seria obrigado a fazer um trade-off, como a gente fala em economia, ou uma escolha de gastos, que é mais ou menos o que acontece na sua casa. Você tem seu salário fixo ali, então, se você quer trocar de carro que vai te gerar um custo a mais ali, você vai ter que deixar de ir no bar final de semana, você vai ter que deixar de fazer uma viagem, enfim, você vai ter que arrumar outra despesa para não executar para você poder trocar o seu carro. E é assim que o governo precisava fazer. E o mais importante de como era feito, se eventualmente o governante estourasse esse teto, era um crime de responsabilidade, então ele poderia ser até empichado, no caso. Isso fazia com que os governantes ficassem com bastante medo e respeitando essa PEC lá, enfim. E o que aconteceu, né? Falando da segunda etapa agora. No governo Lula, assim que ele ganhou, ele conseguiu a aprovação de uma PEC que permitiu ele basicamente estourar o teto de gastos, beleza? E aí eles vieram com um novo arcabouço fiscal, ou seja, como vai ser estruturado a questão de gastos do governo a partir de agora. E aí eles mandaram, a primeira versão do arcabouço estava horrível, e foi uma estratégia, né, todo mundo deve conhecer aí, que se chama bode na sala, que basicamente você manda alguma coisa muito ruim, as pessoas ficam assustadas, aí você dá uma arrumadinha e tal, aí na hora que você tira as pessoas já acham que não foi tão ruim. Mas eu acho que foi muito ruim, depois eu explico por quê. Porque a essência agora inverteu. Se antes você tinha um gasto em que o governo não podia passar desse teto, agora é o inverso, você tem um piso de gasto. O governo vai ser obrigado a todo ano gastar mais. Né? É um absurdo. Aí você fala, mas como assim? Bom, basicamente eles inverteram a lógica. O que eles estão falando é o seguinte: a gente vai ter que gastar mais, vai poder gastar o quanto quiser, mas a gente vai aumentar a receita. E receita de governo, leia-se impostos. O governo, ele não produz nada. Quando você fala, mas o governo produz. Eu amo aquelas frases assim, não, o governo não sei quem gerou tantos empregos. Não foi aquele governo que gerou, foi a população, foram as empresas, etc. Né? Então o que o governo faz? O governo ele se apropria da riqueza das pessoas que estão naquele país. Então, basicamente, como a gente mede isso? A gente pega o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido no país. Aí você fala o seguinte, ó, o PIB versus o quanto o governo arrecada de impostos, você tem um percentual ali. Então, no Brasil, hoje está rolando em torno de 36%. Significa dizer, em linhas gerais, que tudo que é produzido no Brasil, tudo que a gente faz, 36% o governo leva em impostos. É uma taxa altíssima. Né? Algo saudável para uma economia é abaixo de 20%. A gente tem quase o dobro. Lembrando de novo, a gente é reconhecido como o quinto dos infernos, porque 20% de tudo que era produzido aqui ia para a coroa, ia para o Estado português. Né? E a gente achava um absurdo. A gente está com 2/5. E o que esse governo está falando agora é o seguinte: olha, fique tranquilo, eu vou gastar mais, mas eu vou cobrar mais impostos. Significa dizer que vai passar de 37, vai continuar subindo. E qual é o receio aqui? Quanto mais você toma dinheiro da população, menos competitivo fica o país. Ou seja, o que aconteceu com a Shein, a Shein lá, que estava invadindo com roupa barata aqui? Não era só porque na China é mais barato, mas porque lá os impostos são mais leves. Então, quando esse produto chegava aqui, ele chegava bem mais barato. A menina que produz a mesma coisa ali numa costureira na Rocinha, ela tem que pagar tanto tributo que fica muito caro. Então você perde a competitividade do mercado. E a gente está dizendo que vai continuar aumentando o imposto. Né? O ministro Lupe do Trabalho já falou na volta da CPMF. Né? Tem outros falando em aumentar imposto de gás, de luz, de um monte de coisa. Então, isso é muito preocupante em termos de qualidade da economia. Né? Então, entrando para a terceira fase, eu achei muito ruim. Mas a Bolsa não achou tão mal. Eu acho que foi a estratégia do bode na sala. Não, mas estão falando que... Pessoal, olha só, muito cuidado com o que o mercado acha. O mercado, ele olha, eu já falei para vocês, o mercado ele não cria cenário. Ele reage ao cenário criado pelo governo. E o governo está criando um cenário que eu acho que no médio prazo vai ser muito ruim. Tá? Se ele não conseguir, por exemplo, essas receitas que ele está falando, vai gerar inflação. Se esses gastos não forem eficientes e nunca os gastos do governo é eficiente, isso vai gerar um problema lá na frente de alocação de recursos.
Então, o mercado está olhando agora e falando, olha, o Brasil efetivamente não tomou o caminho que até a extrema esquerda ali, o PT e tal, estava querendo. Inclusive, quem mais votou contra o arcabouço fiscal foi a própria extrema esquerda, né? Por quê? Eles queriam liberdade absoluta de gastar, eles não querem nenhum tipo de trava. E o governo criou uma travinha qualquer ali, que é bem fraquinha, mas criou. Então, assim, o que as pessoas estão enxergando, o que o mercado está enxergando é o seguinte, ó, é ruim, mas isso não vai fazer o Brasil virar uma Argentina, como a gente imaginava que pudesse acontecer. Pelo menos não no curto prazo. Então o pessoal está um pouco mais tranquilo, entendeu? Então, muito cuidado em achar que isso é bom ou isso é ruim. Isso é preocupante. A minha visão geral é preocupante. Né? Vamos aguardar aí a evolução desse governo, que na minha visão, em termos de economia, está indo muito, muito mal. Poderia estar indo bem melhor, né? Porque basicamente o Brasil vive hoje um cenário muito positivo, mas vamos aguardar o que vai acontecer, beleza? Se você ficou até aqui, peço que deixe o like aí, segue o canal e vejo você na próxima.